prezados irmãos e minhas prezadas irmãs, a todos a nossa saudação amiga. Daí que então estamos abrindo aqui mais um episódio dos relatos que estamos fazendo acerca de algumas histórias da vida do nosso mestre Raimundo Irineu Serra, principalmente aos fatos mais relevantes que se refere ao principal, que é a doutrina que foi recebida por ele aqui nessa esfera material. Daí, meus irmãos, que a década de 30 do século passado, esta foi uma década de desenvolvimentos. Primeiro, em 26 de maio de 1930, o mestre então deu início aos trabalhos da doutrina. Isso fez que ele, com a continuidade, fosse então recebendo os seus primeiros seguidores. Daí vieram os hinos, veio então o bailado, que fez que o mestre, junto com todos, tivesse que fazer diversos ensaios para que o bailado fosse implantado da forma como foi. Então foi introduzido o bailado. E daí por diante, devagarinho, foi se formulando um calendário de festejos naquela oportunidade dentro da doutrina. Mas aí também se desenvolveu em outros aspectos a troca e a implantação do cruzeiro de 2 braços, porque outrora o mestre trabalhava apenas com uma cruz no altar principal. Daí, meus irmãos, que houve outros desenvolvimentos. Por exemplo, a implantação do primeiro fardamento. E também foi acontecendo outros preenchimentos dentro da ritualística. Foi quando então iniciaram a formulação da composição das diversões e ainda o ritual do batismo. E ainda além do ritual do batismo, foram acontecendo também, ali aconteceram também alguns trabalhos de cura, entremeados aos festejos que até ali naquela oportunidade eram então festejados. Daí que veio então também a formulação da composição do trabalho fúnebre, que é a missa. Tudo isso, meus irmãos, na década de 30, durante os anos da década de 30. E ao final desta década, 38 para 39, chegou Antônio Gomes, conforme ele próprio canta no seu inário: eu aqui em vossas mãos, eu cheguei já quase morto, e vós mais, meu Pai divino, é quem me dá todo o conforto. Desta forma, conforme ele declara, foi que ele chegou. Aí foi curado, restabelecido pelo mestre e adentrou então a sessão com a sua numerosa família. Mas também, ao finalizar aquela década, chegaram outras famílias, chegaram outros seguidores. E assim, dessa forma, o contingente foi aumentando. E no final da década,
a casa da Maria Damião, o seu sobrado, aquela casa avarandada, que ela cedia para que lá acontecesse os festejos, tornou-se então pequena. Aí, quando adentrou a década de 40, o mestre então, em regime de mutirão, ali naquele espaço, bem próximo aonde corria um igarapé, numa esplanada, eles construíram então uma sede para abrigar as reuniões. Sede esta feita todos de madeira rústica, de madeira roliça, coberta por palha. Eles, inclusive, batizaram essa construção como ramada. Daí lá foi o local onde ali eles construíram um espaço para abrigar os trabalhos. Aí, meus irmãos, adentrou a década de 40, com também evolução e desenvolvimento. Tudo isto era ali, hoje, num bairro que é conhecido como Vila Ivonete. Naquela oportunidade nem tinha esse nome, mas para servir de referência para aqueles que não têm conhecimento, é exatamente o bairro onde se encontram as barquinhas. Ali, mestre Manuel Araújo, mestre Antônio Geraldo e madrinha Francisca Gabriel. Então era ali, naquelas imediações, que o mestre, naquele bairro, que hoje é conhecido como Vila Ivonete, se estabeleceu com a sua doutrina, está ali junto com outros moradores, também seguidores seus, dando andamento e continuidade. Aí a década de 40 também entrou, trazendo também o seu desenvolvimento. Nessa oportunidade, meus irmãos, já era patente, já aflorava a fama do nosso mestre de curador. Então, ali naquele espaço, ele era procurado por muitos, não era só pelo pessoal do Daime, não. Muitos da redondeza o procuravam para que ele benzesse, para que ele rezasse. E ali foi realizada muitas curas de projeção. Aí a fama dele de curador, esta foi se espalhando. Para alguns, tudo bem, mas para outros, isso era como uma incomodação. Daí ele, por força de estar ali praticando os seus trabalhos, sofreu muitas perseguições. Eram muitas calúnias, que ali era uma seita satânica, que ali era uma seita de um homem negro, um homem grande, porque isso já trazia o preconceito bem de antemão, essa questão de ele ser negro, e naquela oportunidade a maioria dos seus seguidores também, assim como ele, eram negros. Daí que isso tudo já estabelecia a porta para que viesse a perseguição. Então, ali naquela comunidade eles foram muito perseguidos. Calúnias diversas. Daí que existia até por parte da justiça, existia um determinado elemento que este estava sempre à espreita, procurando a oportunidade, até porque era policial e era militar, esperando que houvesse um descuido
uma oportunidade para que ele pudesse fazer uma interferência. Então, este homem, ele ficava ali à espreita. E o mestre, por força de saber disso, ele estava sempre cuidadoso, ele estava sempre zeloso. Ele praticava de tal forma que mesmo os lá de fora, muito embora caluniando e não concordando, mas não tinha aquilo de veracidade para dizer. Aí era assim que ele praticava, dentro do convívio social, levando de tal forma que não abalasse nada, para que não viesse lá de fora a perseguição e a interferência. Mas aí ele, como chefe comunitário, como naquela oportunidade já tinham muitos seguidores, aí aconteceu um episódio. É que um determinado irmão, este pegou e namorou uma moça, e esta moça fugiu do convívio da sua companhia na companhia dele. E como era sabido que ele pertencia aos seguidores, ao quadro de seguidores do mestre, aí logo caluniaram, logo disseram que o mestre Irineu estava ocultando isso. A família então caluniou como se tivesse nisso havendo uma espécie de lavagem cerebral, de certa forma que tudo isso culminou com uma denúncia. Daí que, quando era na hora de responder, a responsabilidade era dele, mesmo não sendo ele o causador daquela interferência, mas ele era quem tinha que responder. Aí exatamente este senhor já noticiado nas histórias acerca da vida do mestre como Tenente Costa, foi quem fez o cerco. Foi ao comando dele que aconteceu um cerco policial. Os contemporâneos da época estimam que tinha 40 homens, todos armados, para fazer aquele cerco. Até porque dentro das calúnias que faziam com o mestre diziam, é um homem grande, é um homem valente. Daí que todos, com base nessa calúnia, fizeram então essa investida. Estava o mestre na casa dele, no seu descanso. Inclusive eles invadiram a própria casa do mestre. O mestre, quando foi se acordando, foi vendo já o seu quarto invadido e apontavam armas para a sua cabeça. Daí que o mestre então teve que passar por essa situação vexatória. Mesmo que, conforme disse, ele trilhava o caminho direito, para que nada viesse ser verdade além de calúnia. Mas aí tinha os irmãos, e ele então tinha que responder conforme ele era o responsável. Mas olha, meus irmãos, nessas interferências, nessas investidas, em todas as perseguições que houveram, uma coisa que valeu o mestre em algumas situações foi o fato de ele ter pertencido à guarda territorial, aonde ele serviu durante 9 anos.
Essa guarda representava a força policial da época. Daí que lá ele saiu. Ele saiu porque ele pediu para sair, mas ele deixou lá muitos amigos que o conheceram lá dentro e viram como era a personalidade dele, tratando as coisas que eram da sua atribuição. Dentre estes amigos que ele fez dentro da guarda, estava exatamente o coronel Manuel Fontinelli de Castro. Este, quando tinha conhecimento de alguma perseguição, que o mestre estava sendo incomodado pela justiça, ele logo tratava de desfazer a história, até porque ele conhecia, isso era o que ele dizia, quando ele recomendava que deixassem o mestre Irineu e o povo dele em paz. Daí, meus irmãos, que ali aonde ele estava, as calúnias afloravam assim de forma mais evidente, porque eles ali estavam muito próximos ao núcleo, mais assim do contingente maior da cidade. A cidade vinha de lá para cá se aproximando daquela comunidade rural. Aí, como se não bastasse, meus irmãos, este episódio que aconteceu com ele o desgostou. Essa coisa que, mesmo não tendo surtido o efeito que queriam dar, mas ele desgostou-se. Aí foi quando ele então decidiu que teria que ir um pouco para mais distante, para poder, dentro já do contexto da floresta, poder então desenvolver com os seus caboclos o achado principal, a nossa santa doutrina. Aí eles, porque não era só ele, outros também fizeram, outros seguidores também, aqueles que puderam, venderam aquelas propriedades, para que isso pudesse facilitar se estabelecer numa outra. Aí foi o que aconteceu com o nosso mestre. Comprou as posses ali de uma colocação por nome espalhado. Posse esta que mais na frente seria, inclusive, até ampliada já dentro da gestão de um daqueles que também eram um dos seus protetores. Exatamente foi quando o interventor do território federal do Acre, Guilmar Santos, assumiu aqui, foi que então ele legitimou e ajudou a ampliar ali as terras da colocação espalhado, hoje batizada autenticamente por ele como Alto Santo. Até o próximo relato, até a próxima oportunidade. A todos um grande abraço.